meus amigos Cruz Maltinos, tá difícil a vida do Vascaíno, a gente não tem um momento e um minuto de paz, né? Vamos falar um pouquinho da rodada ontem e pasmem, senhores, por incrível que pareça, a rodada ajudou até aqui, independente dos jogos que vão acontecer hoje ou terça-feira, o Vasco acaba a rodada na 9ª colocação, ele ganha uma posição. Tem 2 jogos super importantes hoje. Às 5h15 a bola vai rolar entre Náutico e Guarani. Se esse jogo acabar empatado, pra gente é muito bom. Mantém todo mundo na mesma distância ali. O Guarani vai a 34 pontos e o Náutico vai a 35, mesma pontuação que o Botafogo já tem. E às 9 horas da noite, o Botafogo joga fora de casa contra o Remo. Se o Botafogo perder o jogo dele, aí a gente fica a apenas 3 pontos do Botafogo. E se o Náutico e o Guarani também empatarem, o Náutico vai a 35 pontos e a gente já tem 32. Ficamos também a 3 pontos do Náutico. Ou seja, mesmo com esse tropeço modorrento do Vasco ontem, a gente pode encurtar a distância para o G4 de 4 para 3 pontos. Com isso, o jogo tem que acabar empatado entre Náutico e Guarani agora às 5h15 e logo mais à noite o Botafogo perdeu o seu jogo. Se o Botafogo vencer, aí ele vai a 38, nós temos 32 e aí a gente fica a 6 pontos do G4. Aí complica de vez. E a CBF confirmou que o VAR ontem em São Januário novamente não funcionou. No jogo do Inter, CBF, não funcionava por causa do sol. E agora não funcionou por quê? Por causa da lua? Qual é a próxima desculpa agora? Então daqui a pouco a gente não pode jogar mais em São Januário. No estádio que o seu próprio torcedor construiu, um estádio quase centenário já, daqui a pouco a gente não vai poder mais jogar em São Januário, porque o VAR em São Januário não funciona. E aí você congela a imagem, o Daniel Amorim está muito atrás dos 2 zagueiros do Brasil de Pelotas, que estão mais à frente. E o Bandeirão levanta a bandeira lá, impedimento. É sempre contra o Vasco, cara. É chato ficar falando aqui toda hora a mesma coisa. Aí o Pássaro vai chorar na coletiva, aí eu vou reclamar aqui, você vai socar a parede. E a gente fez isso no jogo do Inter. Tem processo de torcedor correndo na justiça, o Vasco moveu a ação, ficou por isso mesmo, fomos para a 2ª divisão. Agora na 2ª divisão passa a mesma coisa. O outro jogo foi contra o Inter, né? O Inter tem representatividade na CBF. Então o Brasil de Pelotas também tem mais representatividade que o Vasco na CBF. Ou o problema é, independente de quem é, vamos sacanear o Vasco. Cara, dolorido, cara. Olha, torcer pro Vasco hoje é pagar penitência, cara. Você fica chateado com o jogo, com o cenário nosso, do modo geral. Desanimador, cara. É desanimador. Mas bom, vamos seguir a nossa vida aqui. Dar uma informação aqui, o Vasco fechou com a Forte Aliança, a nova patrocinadora do Vasco, vai ocupar aqui a omoplata. Os valores não foram divulgados, mas tem uma novidade interessante aí. Toda pessoa que fizer a sua proteção veicular com eles, você tem que pagar a adesão de R$100 ali. E a Forte Aliança abriu mão desse valor. Esse valor vai diretamente para o Vasco. Então, dependendo da quantidade de associações, o Vasco pode ganhar uma bolada aí. Enfim, o Vasco conseguiu fechar um novo patrocínio. Bom, antes da gente começar a entrar no jogo de ontem aí, eu tenho que falar dela. Quem é a OneFootball? Você que é um apaixonado por futebol e adora consumir notícias tanto do Vasco quanto do futebol mundial, você não pode deixar de ter a OneFootball no aplicativo do seu celular. Além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode também ver de graça todos os jogos do campeonato alemão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que for a notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Você tem dados estatísticos, tabelas e muitas outras situações bacanas no aplicativo. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar com vocês o Lisca, analisando a partida de ontem, falando novamente aí dos erros individuais e do prognóstico, do que o Vasco pretende daqui para a reta final do campeonato. Passou mais uma rodada, agora faltam 16 jogos. E o Vasco tem que ganhar algo em torno de 11 jogos aí, ou 10 vitórias e 2 empates. O panorama é o mesmo, né? Nós ainda precisamos de 9 a 10 vitórias, nós precisamos de 2 a 3 empates, hoje tivemos um empate. Claro que a frustração veio pelo resultado, não pela luta dos jogadores, pela entrega, pela superioridade do Vasco, né, em posse de bola, mais de 75%. Trocamos mais de 520 e poucos passes, tivemos 23 conclusões contra 7. Passamos a noite inteira agredindo, tivemos pênalti que voltou atrás, esse pênalti eu não vou nem discutir, que pode acontecer, é um lance duvidoso.
Agora, o gol do Daniel não tem discussão, né, gente? Não tem a mínima discussão, acabei de ver o lance. Ele vem de trás, não é nem ele que está mais à frente, ele vem de trás. Não tem como marcar um impedimento daqueles. Acho que o Bandeira foi no protocolo, né, e aí esperou as linhas, mas, mais uma vez, aqui em São Januário, as linhas não foram traçadas, né? Já foi na Série A o ano passado, esse ano, no momento decisivo do jogo, houve um erro gritante da arbitragem, né? Perdemos um pênalti, falhamos de novo no gol individualmente, coisas que nós temos que melhorar. Talvez seja a única maneira do Brasil fazer um gol em nós, né? A gente dá o gol para o Brasil, a gente deu o gol para o Brasil. Tá? Eles não criaram a situação de gol, a gente errou na saída, a gente errou na hora da defesa, a gente errou bastante, mais uma vez a gente deu o gol para o adversário, né? Isso complica demais, mas os meninos que entraram, o Matias, o Figueiredo e o Daniel, entraram muito bem, brigando, lutando, o time não desistiu, fez 2 gols, né? Errou um pênalti. Então, a gente poderia ter saído com a vitória aqui pelo que foi o jogo, né? Fica a frustração pelo resultado, mas fica a sequência de luta para a gente já na segunda-feira buscar a vitória lá em Santa Catarina e recolocar e nos aproximar de vez, né? Os resultados foram bons hoje à noite, né? O Sampaio perdeu, o Avaí empatou também, então a distância em relação a alguns times não aumentaram e perdemos uma rodada aí, mas precisamos aí de 9 vitórias, aí, mais 2 empates. Então, vamos lá, não ganhamos, mas não perdemos, né? Contra o Londrina, se tivesse empatado, já era um pontinho a mais, que seria importante. Claro que não era o que a gente queria, a frustração é pelo resultado, mas não pela entrega, pela luta e pelo que o time apresentou. Faltou um pouquinho de qualificação no penúltimo passe, no arremate, definir quando nós tivemos a chance, mas infelizmente não conseguimos e a luta continua. Bom, galera, independente aí das sacanagens de arbitragem, o Vasco tomou um gol ontem da maneira que tomou. Um erro grotesco de saída de bola do Vanderlei, depois o cara chuta a bola em cima dele, ele devolve a bola no pé do cara e o Vasco acaba tomando gol. Não é a primeira falha do Vanderlei, ele falhou naquele jogo também lá do Curitiba. Teve aquela bola que ele foi sair do jogo Remo, cobriu uma bola nas costas da zaga, perdeu tempo de bola e meteu a mão na bola. Então, enfim, o Vanderlei tá tendo muitos altos e baixos, tem bons jogos, alguns jogos que ele falha grotescamente, por exemplo, aquele jogo do Botafogo, ele pegou 3 pênaltis. A passagem do Vanderlei até aqui no Vasco tem sido muito assim de altos e baixos. E bom, foi feito um levantamento ontem e o Vasco já sofreu nessa temporada 12 gols por erros individuais. Cara, é muito gol. Pega aí, puxa aí as 22 rodadas até aqui, quantas vezes o Vasco tomou gol por um erro assim absurdo de algum jogador individualmente. Lisca ontem foi perguntado na coletiva o que fazer para solucionar esse problema de erros individuais do Vasco e também o Lisca aproveita para comentar a arbitragem de ontem. Os erros individuais é difícil para o treinador resolver, né? Talvez mudando o time, talvez mudando, trabalhando algumas situações, mas nós não podemos mais errar, né? Não adianta a gente errar e pedir desculpa. Ah, desculpa, errei. Ah, desculpa, errei de novo. Ah, desculpa. Não, nós não podemos mais. Né? Nós não podemos mais entregar gols como vem acontecendo recorrentemente na nossa equipe, né? Agora, nenhum erro é de propósito, nenhum jogador entra ali para errar, os erros acontecem durante a partida e, infelizmente, para nós, tem sido lances capitais do adversário, né? Hoje, o Brasil praticamente não criou nenhuma chance. Nós demos o gol para o Brasil, né? Então, a solução ela vem na conversa, no comprometimento dos jogadores e alguma outra alternância também de jogadores, né? Isso nós vamos estudar até segunda-feira para minimizar isso e a gente diminuir, né, essa sequência de erros individuais que realmente atrapalham, principalmente quando você está superior no jogo, está para fazer o gol a qualquer momento, acaba saindo atrás, mas a equipe lutou, batalhou, a gente trocou, os meninos entraram bem, o Daniel entrou muito bem, fez 2 gols, né? Um de cabeça bonito, que é a característica dele, e o outro gol, desculpa, né? Aí você falou, a arbitragem vai ficar para depois, fica em segundo plano. Não, gente, desculpa, mas o gol anulado é lamentável o que aconteceu hoje aqui em São Januário, dentro de São Januário, com VAR e tudo, com bandeira, juiz, VAR em cima, comunicação. Não tem como dar aquele impedimento ali, acabei de ver o lance ali dentro. Não tem como dar aquele impedimento. O Daniel vem de trás depois do chute do Andrei. Está bem claro, tem 2 zagueiros dando condição. O zagueiro mais aqui pelo lado direito, né? Então, além de a gente errar individualmente, estão errando demais contra nós, né? A arbitragem errou no jogo do São Paulo, errou hoje de novo, errou no ano passado no jogo capital do Vasco aqui contra o Internacional. Também não teve as linhas traçadas, né? E agora? Então, mas aí vocês vão dizer, a arbitragem vai ficar polêmica. Mas hoje o jogo foi decidido pelo erro da arbitragem, né? Foi decidido
pelo erro, um impedimento ridículo que foi marcado. Eu acho que o Bandeira foi no protocolo, esperando as linhas, mas aí eu acho que tem que rever esse protocolo, porque o Bandeira levanta, vamos olhar o lance. Não, mas não tem como olhar. E aí prevalece a situação de campo, totalmente equivocada, eu não sei o nome do Bandeira lá, mas pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada de novo, eu já cansei disso, eu fui prejudicado o tempo inteiro aqui no Vasco, já foi contra o Macaé, já foi em várias, contra o Vasco, já foi aqui contra o Londrina, né? Já foi o tempo inteiro, né? Então, é difícil, cara, é difícil, mas temos que manter a cabeça no lugar e temos que trabalhar já as soluções para segunda-feira. É muita conversa, né? Não vamos poder treinar muito e ser bem assertivo e errar. Não, erro zero, né, nos próximos jogos, porque nós estamos num estado de emergência e os erros nos atrapalham demais na busca dos resultados. É isso, galera. Vou encerrando minha participação por aqui. Logo mais à noite eu volto. Já volto aí com os resultados da rodada, as duas partidas que eu falei importantes para vocês entre Guarani e Náutico e também o jogo do Botafogo e Remo. Chegou a ter que dar essa moral, deixa o like que é bastante importante. E se for sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, que aí toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar, tu vai ser aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família, e a qualquer momento de volta nós estamos junto. Valeu, fui!